a política corintiana continua fervendo, apesar da parada do futebol. É um ano eleitoral no Corinthians. Quais são as notícias que você tem apurado nos bastidores do Alvinegro Paulista? Bom, a informação, André, é que o Mário Gobi, que já foi presidente do Corinthians e campeão, inclusive campeão da Libertadores, campeão mundial, ele fazia parte do grupo ligado ao presidente atual, André Sanches. Ele rachou com o André Sanches, já está rachado com o Andrés desde 2013. O Mário Gobi será o candidato da oposição, ou o candidato mais forte da oposição. Pode haver outros candidatos da oposição, mas o Mário Gobi foi convencido por boa parte da oposição a ser o candidato para tentar derrotar o candidato do Andrés, para tentar derrotar o candidato do grupo que está no comando do Corinthians desde 2007, portanto, há 13 anos. O candidato da situação provavelmente será o Duílio Monteiro Alves, que hoje é o atual diretor de futebol. O que isso quer dizer? Que o futebol do Corinthians será determinante para a eleição, como é geralmente, mas como o Duílio está à frente do futebol, lembrando que o Mário Gobi já foi diretor de futebol quando foi eleito presidente. O Roberto de Andrade também foi diretor de futebol, depois foi eleito presidente. Então o futebol no Corinthians sempre foi muito importante para o resultado da eleição. O futebol não está bem, a eleição é só no final do ano. Quer dizer, pode ter muita influência. Outra coisa que terá influência é a questão da arena, porque o Andrés foi eleito novamente para presidente do Corinthians nesse segundo mandato, prometendo resolver a questão da arena. E a questão da arena está longe de ser resolvida, sobretudo agora que não tem jogo, né? E o Corinthians tem uma dívida gigantesca para pagar da arena. Então, o Mário Gobi pode ser uma chance da oposição de derrotar o grupo do Andrés, embora o Mário Gobi tenha feito parte do grupo do Andrés durante muito tempo. Desde 2007, a situação, o grupo do Andrés Sanches está no comando do Corinthians e agora o Mário Gobi já anunciou que será candidato à presidência no final do ano. O André. Um detalhe. Maravilha. Detalhe que, assim, fala para você. Seria tu completar depois. Na última eleição foram 5 candidatos, né? Os 2 mais votados foram o Andrés, com 30% dos candidatos, né? Os 2 mais votados foram o Andrés, com 30% para sair pela porta dos fundos. O segundo candidato mais votado foi o Paulo Garcia, que é quem está numa posição ali intermediária. O Paulo Garcia não apoia a gestão do Andrés, mas sustenta, como se fosse um jogo do Congresso Nacional. Os 3 outros candidatos... Vai ser curioso a gente ver Mário Gobi e Andrés em lados opostos, né? Porque eles eram no mesmo grupo político. O Gobi reúne as 3 oposições de verdade, que eram o Felipe Isabella, o grupo do Antônio Roque Cittadini. Eram 3 grupos. O Gobi vai ser o candidato da junção desses grupos, para tentar bater o Andrés, que nessa linha pode se aliar com o Paulo Garcia. O Andrés tem dito que vai conseguir resolver a questão da arena em breve, mas a questão da arena se resolve com a Caixa Econômica Federal. E a gente está vendo tudo que a Caixa Econômica Federal tem de importância nesse momento de socorro para a população que não tem trabalho. Um detalhe, só o último detalhe, André. Por que o Mário Gobi e o André Sanches racharam? Se eram do mesmo grupo? Foi por causa do Tite, em 2013. Isso eu acompanhei bem de perto, porque o Mário Gobi é muito ligado ao Tite, né? O Mário Gobi tem muita amizade ao Tite. O Tite foi campeão do mundo em 2012, campeão da Libertadores, campeão do mundo em 2012. Em 2013 foi campeão paulista e campeão da Recopa, mas o segundo semestre do Corinthians foi muito ruim e tinha muita pressão dentro do clube para a demissão do Tite. O Mano Menezes saiu do Flamengo à época e acertou um contrato com o Andrés para voltar ao Corinthians depois da saída do Tite. O Mário Gobi soube disso e ficou muito irritado, né? Foi muito ruim isso à época nos bastidores. O Andrés é muito ligado ao Mano Menezes,
o Mário Gobi muito ligado ao Tite. Depois da saída do Tite, o Mano Menezes foi efetivamente contratado. Então, por isso houve esse racha época e depois nunca mais se acertaram. Ô Cereto, quando o Paulo disse, o PVC disse que o Andrés tem dito que vai resolver a Arena, quase que eu emendei, desde 2014, né? Quando ela começou a ser construída. Ele fala que vai dar um jeito na Arena. Amigos, eu quero falar agora da seleção de 70. Eu vou colocar aqui uma musiquinha no celular. Deixa eu só tirar o anúncio antes. Olá. Cuidado com esse negócio de botar musiquinha no celular, hein? Exato. Dá pra ouvir, não? Ainda não. Mal. Ainda não? Ah, então peraí, vamos lá de novo. Do microfone. Éramos 90 milhões em ação, né? Hoje somos 200 milhões. Eu não vi a seleção de 70, não era nem nascido. Eu vi pelos olhos do meu pai, né, que se encantou com aquele time, com o futebol. E depois, como jornalista, fui rever todos os jogos e, como o Lino disse, estudar não só a seleção de 70, mas todas as seleções brasileiras em Copa, que é um tema que, enfim, é muito caro para qualquer jornalista esportivo brasileiro. Essa música era usada também muito como uma campanha para Frente Brasil, Todos Juntos, do governo da ditadura militar. Mas eu quero separar completamente a política do futebol. Vamos falar de como esse time encantou a todos, inclusive os críticos do regime à época, porque não tinha como não se encantar com essa equipe. E, inclusive tem filmes maravilhosos sobre essa relação da política com aquele time fantástico. Eu vou falar um pouco daquela campanha, a gente pode rodar imagens, né? O Brasil estreou contra a Tchecoslováquia, vencendo por 4-1. Depois ele derrota a Inglaterra, campeã do mundo, por 1-0. Termina a primeira fase derrotando a Romênia por 3-2. Aí encara Peru, a seleção uruguaia, na revanche da Copa de 50. E vai para a final contra a Itália e tem aquele 4-1 mágico. É uma campanha, assim, irretocável, porque são 19 gols em 6 jogos. Mas eu acho que os números não são suficientes para explicar, não bastam para explicar aquele time. Aquele time se tornou mágico por algo que vai muito além dos números. E eu quero saber do PVC, quando te perguntam, PVC, por que a seleção de 70 é mágica? Por onde você começa, meu caro? Foi a primeira seleção, tirando os de eliminatória simples, a ganhar todos os jogos para ser campeã. Você tem Uruguai de 30, era eliminatória simples. Se não ganhasse, estava eliminado. A Itália de 38, se não ganhasse, estava eliminada. Ganhou todos os jogos, mas eram 4. O Brasil de 70 ganhou 6. E o Brasil de 2002 que ganhou 7 para ser campeão. Só que o Brasil tinha... Você sabe que tem uma história de uma pessoa que existe e que morava em Manaus, chamado Tosperica Gerja, né? Porque ele foi batizado com os nomes com as iniciais dos nomes de Tostão, Pelé, Ripelino, Tosperi, Carlos Alberto e Gerson. Só que você já entende por quê. Ainda tem Jairzinho. Então, e além disso, do ponto de vista tático, eu acho que ela era muito inovadora. Ela era uma seleção que, quando marcava, voltava até a intermediária, até com Pelé voltando, só o Tostão ficava à frente. A gente tem hoje o hábito de chamar o Tostão de falso 9, mas o Tostão mesmo já escreveu inúmeras vezes que ele era centroavante nesse time. Ele não era centroavante normalmente, mas ele jogava de centroavante nessa equipe. Claro que não era um poste, ele circulava. Então, eu acho que é uma seleção muito inovadora. 74 foi inovadora, a Holanda. Foi, sem dúvida. Mas o Brasil fazia muitas dessas coisas, como, por exemplo, o gol do Carlos Alberto mostra. Com o Tostão desarmando no campo de defesa e o Carlos Alberto finalizando como ponta direita. André. Fala, Cereto. Um detalhe, ouvindo aqui o PVC, depois eu quero que ele fale qual o sistema aqui na visão dele, a seleção, porque tem gente que fala que essa seleção jogava no 4-2-4.
Tem gente que fala que é no 4-3-3, tem gente que fala que é no 4-2-3-1. Eu queria que o PVC falasse sobre a visão dele a respeito desse sistema. Agora, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rivelino no Sport TV e sou muito amigo do Rivelino. O Rivelino era comentarista do Sport TV. O Rivelino jogou nessa seleção. O Rivelino falava muito do Zagallo, da importância que o Zagallo teve na construção desse time. E depois eu tive a chance, a oportunidade e o privilégio de acompanhar o Zagallo no trabalho lá em São Paulo, na Portuguesa. Né? Um beijo para o Zagallo, que deve estar nos assistindo. O Rivelino falava muito da importância que o Zagallo teve, não só em conseguir dar um jeito de colocar, de reunir os craques todos no mesmo time, né? De dar um jeito de botar Rivelino, Gerson, Tostão, Jairzinho, Pelé no mesmo time, e isso não é fácil, todo mundo joga muita bola, mas você arrumar um sistema tático para todo mundo jogar não é fácil, e ter uma seleção moderna, taticamente, como disse o PVC. O Zagallo teve muito mérito nessa conquista, na visão do Rivelino e na visão dos jogadores que fizeram parte dessa seleção fantástica. O Rizek, outra coisa legal para falar sobre essa seleção é o universo que se construiu no México em torno dessa seleção. É bom lembrar que a Inglaterra era campeã mundial, e quando ela chega no México, a Inglaterra levou água, levou comida, com medo de contaminação. Hoje a gente entende o que isso pode significar, mas na época os mexicanos colocaram manchetes em jornais dizendo que nos acham sujos, né? E isso e coisas criaram uma antipatia muito grande em torno da Inglaterra. O Brasil estava no grupo da Inglaterra, era o grupo da morte. O Brasil não era cotado como favorito, muito pelo contrário. E aquele ambiente em Guadalajara, em torno da seleção brasileira que começa a brilhar, vai criando. O Pelé, com 29 para fazer 30 anos em outubro, era considerado velho, acabado e um jogador possivelmente decadente. Ninguém acreditava na seleção brasileira e o universo que se criou no México de empolgação. Em oposição a Inglaterra. A Argentina não vai, mas a Argentina era candidata à sede da Copa junto com o México, né? O México acaba ganhando. Então, a seleção brasileira teve em torno dela um ambiente muito legal também. E assim, ela era inovadora, não só taticamente, porque todo mundo fala sobre isso, né? Como o Zagallo estava à frente do tempo dele, mas na preparação física também. A seleção se preparou com um tempo que hoje é impensável para disputar uma Copa do Mundo, né? E ela pôde chegar no México, se não me engano, com um mês de antecedência, até para se adaptar à altitude da cidade do México, onde foi a final, que é de 2.300 metros acima do nível do mar. O Parreira era auxiliar de preparação física, e o Tostão escreve muito sobre isso em sua coluna na Folha de São Paulo. Também fazia observação dos adversários. Então, é um time que se preparou muito bem também fisicamente. A seleção voava fisicamente em relação às demais. Eu vou... Fala, PVC. Dos 19 gols da seleção brasileira, 7 no primeiro tempo e 12 no segundo. Eu chamo de 4-3-3. Porque o Rivelino voltava... Eu falei com o Rivelino e com o Gerson agora há pouco, que eu queria lembrar, vou fazer Brasil e Romênia na quinta-feira, e o Rivelino e o Gerson não jogaram contra a Romênia. O Rivelino tinha uma torção no tornozelo e o Gerson tinha uma lesão muscular.